Olá, meus amigos, tudo bem? Boa tarde. Bom, vocês podem estar achando estranho, né? Eu estar enviando esse vídeo para vocês, mas durante o dia de hoje, o Espírito Santo tocou no meu coração e me trouxe até aqui, né? Para poder dividir com vocês um texto que ele trouxe para mim, uma mensagem de muito tempo e que estava aqui anotada, guardada. E ele colocou no meu coração de expor isso com vocês, dividir isso com vocês. Essa palavra tem como tema, né, podemos dizer assim, o seguinte: a verdadeira força está em Cristo. E o texto que a gente vai utilizar vai ser o texto que se encontra lá em 1 João, capítulo 2, versículo 14, que diz assim na minha versão: Escrevo a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. E escrevo a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês, e vocês já venceram o maligno. Bom, é interessante que João, ele ressalta justamente a importância da compreensão da vida eterna, e que isso só pode ser alcançado, essa vitória só pode ser alcançada mediante a fé, né? A fé em Jesus Cristo. Justamente lá, no mesmo livro de João, no versículo 2, capítulo 1, versículo 2, diz que quando a vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dele e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, que nos foi revelada. Então, em meio ao mundo que nos apresenta tantas demandas e tantas coisas, nós temos que lembrar e voltar ao ponto de que, por mais que eu ganhe aqui no mundo, por mais que eu consiga avançar aqui nesse mundo, por mais que eu tenha sucesso nesse mundo, ou as aparentes derrotas que eu tenho aqui, nada disso pode, enquanto cidadão do céu, alguém que depositou a fé em Jesus algum dia, ser superior à compreensão de que a vida eterna e uma possibilidade de uma vida diferente aqui na Terra, porque estávamos perdidos pelos nossos próprios caminhos, nossas próprias convicções, na palavra encontramos uma novidade de vida aqui, a possibilidade de viver a essência do reino aqui, o que é fantástico, para que, uma vez que essa vida aqui acabe, a gente possa viver em plenitude junto do próprio Rei, em um mundo sem corrupção, em um mundo que já não estará mais influenciado pelo pecado. Por isso, ao entender esse princípio de reino aqui, eu estou preparado para estar com o Pai dentro do seu reino de justiça, segundo a sua vontade, a sua misericórdia e a sua bondade. E quando a gente avança, nos capítulos 3, nos versículos 3 e 4, né, de João capítulo 1, a gente entende que o texto fala o seguinte: contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Escrevemos isso para que nossa alegria seja completa. Isso é interessante porque quando a gente observa o que seria alegria, né, o que seria plenitude, a gente vê que todos os princípios bíblicos eles divergem do que o mundo nos faz entender e aprender o que seriam esses pontos. Por isso é importante a gente voltar na base, né? O que é uma fé de base? É uma fé pautada em todo o ensino das cartas que são dadas, em todo o ensino daquilo que Jesus prega, sendo refletido na pregação dos discípulos. E aonde eu consigo encontrar isso primordialmente, essencialmente? No primeiro sermão dado por Jesus. Quando a gente vai no texto de Mateus, capítulo 5, o Sermão da Montanha, às vezes a gente olha aquilo no sentido de mais um dos ensinos de Cristo, mais um dos sermãos de Cristo, mas não é mais um dos. Ele é um discurso que vai embasar
toda a minha fé cristã e todos os ensinos subsequentes de Cristo dentro dos evangelhos e dentro das cartas de Paulo, porque Paulo está pautado nesse ensino. E eu vou te indicar o porquê. Quando você olha, primeiro do ponto de vista da trajetória de Jesus, a gente consegue identificar que esse é o primeiro momento em que Cristo ensina. A gente vê, pelo menos para nós, né, enquanto carta e uma vez com os seus discípulos já consolidados, escolhidos. No livro de Mateus você vê quem Jesus é. Ele é apresentado no capítulo 1, seu nascimento, no 2, quem o conhece quando ele nasce, sobre Herodes, sobre o Egito, sobre João Batista, anunciando Cristo, o batismo de Cristo, a tentação no versículo 4. E no próprio verso 4, Jesus ensina. A Bíblia fala que ele anda por toda a Galileia, ensinando, anunciando boas novas, lá no versículo 23. Mas nós temos um ensino específico, um ensino declarado no capítulo 5 de Mateus, versículo 4, que na minha versão, ela traz o seguinte, eu acho muito interessante, porque ela consegue sintetizar justamente o que era o princípio da felicidade nos moldes do Senhor. O texto começa com versículo 3, né? Vamos para o verso 3, que é quando o ensino começa. Jesus diz: felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. E isso é um paradoxo, porque quando você olha do ponto de vista humano, né? O que a pobreza significa? Você nunca vai estar feliz por ser pobre. Mas do ponto de vista espiritual, você precisa estar feliz por saber que é. Então, como assim? Pobre, todos somos espiritualmente, sem exceção. O problema está em reconhecer a pobreza. O que isso nos traz? Princípio de humildade. Reconhecer o estado em que eu me encontro. Reconhecer o estado em que estou. Então, quando você olha para o texto e verifica felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, significa que, uma vez que você reconhece a sua pobreza, a sua miséria espiritual, o que isso vai te causar? Olhando para o lado humano, o pobre precisa de quê? Ele constantemente precisa trabalhar. Ele não tem reserva. Ele não tem algo que possa garantir com que ele se satisfaça com aquilo que ele possui. Então ele precisa dia após dia buscar o seu alimento. Dia após dia buscar o seu sustento. Se o pobre não trabalha hoje, pode ser que ele não tenha para hoje. Sobretudo para amanhã. Então nós, como servos do Senhor, como pessoas que conhecemos a Deus, temos que compreender, segundo o que Cristo fala, que somos pobres espiritualmente. Sempre seremos. Isso é visto em servos como Daniel. Por que Daniel ora 3 vezes ao dia? Você pode pensar assim, puxa, é um exagero, não é verdade? Mas em Salmos, em Daniel, em Provérbios, nós temos constantemente a indicação de que eu preciso buscar o Senhor, de manhã, de tarde e de noite. Nas cartas de Paulo, a indicação de que eu preciso orar sem cessar. Eu preciso buscar sem cessar. Porque a minha vida, ela precisa ser uma vida que o Senhor faça parte dela o todo o tempo. Então, a leitura da palavra, quando Cristo indica que Ele é o alimento, que Ele é o pão vivo, que Ele é o pão da vida, indica que eu preciso buscar, eu preciso me alimentar disso constantemente. Porque se eu não fizer isso, fatalmente meu espírito não estará alimentado. Assim como você toma o seu café, seu almoço e sua janta, uma vida de refeição diária da palavra é uma vida espiritualmente saudável. É uma vida espiritualmente necessária. Por mais que você tenha no dia de ontem se alimentado muito, tido um dia, né, de vasta comida, isso não vai te dar garantia de que amanhã você não sentirá fome. Isso não vai te garantir o nutriente necessário para você poder se manter saudável no dia de hoje. Então isso é muito importante, porque senão nós vamos estar espiritualmente desnutridos. Então reconhecer a pobreza é importante.
Isso nos leva a Paulo, quando fala que quando eu reconheço que eu estou fraco, eu estou forte. Porque a necessidade, a minha fraqueza, ela vai fazer com que eu me coloque na posição necessária de humildade, reconhecendo que tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. E eu não sou nada sem ele. E aí nós vamos para um outro ponto que, quando eu reconheço quem eu sou, eu tenho condição de alcançar o versículo 2, que fala, versículo 4. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. E aqui quando falamos de choro, falamos de quê? Por que Deus ficaria feliz? Ou por que nós seríamos felizes com o nosso choro? Porque o choro ele é o reconhecimento do meu estado. Quando você reconhece a sua pobreza, o que isso gera em você? Vai gerar uma angústia. E você, por vezes, não vai ter condições, como a gente falou, e não vai ter condições em ponto nenhum, de se satisfazer, de atender a demanda da sua pobreza em si mesmo. Então, quando você reconhece sua situação, e quando você coloca seu pecado, quando você coloca sua miséria, quando você coloca os seus anseios, sua expectativa, a sua dor, reconhecendo a sua pobreza, Deus consola você. Porque a sua expectativa não vai estar mais dentro da possibilidade de alcance que você possui, que é extremamente fraco e ineficaz. Ele vai se satisfazer no Deus dos deuses, no Senhor dos senhores. O próprio Cristo vai te consolar. Ele vai trazer o conforto e o alívio que você precisa da sua dor. Isso não quer dizer que, como a Bíblia fala, esse processo ele é único, ele é constante. Eu vou caminhar, prosseguir e eu vou ter uma vida de dor, de sofrimento. O mundo não nos poupa disso. Cristo fala isso, que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. E ele nos dá a possibilidade de seguir. Mas é importante reconhecer isso. E isso é muito transformador. Porque mostra que é uma relação de quando você está mal, quando você tem uma aflição, tem uma angústia, um problema, não fazer com que aquilo seja uma coisa que você, às vezes, por vezes, divide com pessoas que não têm sabedoria, ou até com um terceiro, que às vezes é alguém de Deus. Mas o que Cristo espera de você, primordialmente, é que você coloque a tua insatisfação, a tua dor, a tua tristeza, diante dele, dos princípios dele, que você explane para ele. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E por vezes esquecemos disso. E o Espírito Santo, ele nos consola, ele cuida de nós. E Cristo deixou o seu Espírito para cuidar de nós. Então, quando Cristo deixa aqui claro que Deus os consolará, tenha a convicção de que o Espírito Santo de Deus deseja ser o primeiro a ouvir o seu choro, o primeiro a ouvir a sua dor, o primeiro a estar com você diante da sua angústia. Ele quer que você coloque diante dele tua aflição, pois ele te consolará, trará o alívio que você precisa. Persevere nisso. Entenda que ele é quem tem isso para você. Então temos uma progressão, como você pode ver, né? Porque você vai da pobreza espiritual sendo reconhecida e através disso você alcança o reino dos céus, né? E você tem o choro. Reconheça que é pobre. Chore, se expõe diante de Deus que você será consolado. E quando você se coloca nesse lugar, você chega num ponto de olhar para si, reconhecendo que você não é nada. O que isso te traz? Humildade. Porque a humildade, ela é justamente o reconhecimento de saber que você não é mais do que o que você acha ser. Você reconhece e age como alguém que é exatamente o que é. Então temos que ser humildes porque não somos nada. Não somos diferentes de ninguém. Sobretudo, precisamos reconhecer que somos humildes. Porque, como é dito no versículo 5, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Então a humildade, ela é o princípio básico para que eu possa receber o que o Senhor tem para mim.
E a humildade, ela é um princípio bíblico básico. Por quê? Uma vez que eu sou alcançado por esse Senhor, eu parto de um estado em que eu não estava. Então a obra do Senhor, ela começou a me transformar. Só que é preciso ter humildade, por quê? Porque eu preciso continuar olhando para o outro como um igual. Eu preciso continuar olhando para o outro como alguém que precisa alcançar essa misericórdia que foi alcançada por mim. E que eu não tenho mérito nessa misericórdia nem nesse amor. Então, eu sempre irei olhar para as pessoas que não conhecem esse Cristo com um olhar de amor, com um olhar de carinho. Por quê? Porque eu sei que eu, por mim, nada sou, nada posso fazer, nada alcançarei. Prosseguindo, nós temos o versículo dizendo que felizes são as pessoas que têm fome e sede de justiça, de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Eles serão fartos, em outras versões. É interessante porque a justiça ela está estabelecida nesses padrões. Qual é o padrão de justiça do Senhor? Deus nos perdoou apesar de sermos indignos. Deus determina aos seus discípulos que eles teriam que perdoar quantas vezes fossem necessárias. Quando Pedro questiona, Senhor, quantas vezes? E o Senhor fala 7 vezes 7. O ponto ali é justamente esse, quantas vezes forem necessárias. Quando o Senhor morre na cruz por nós, mesmo não tendo pecado, pois sabia que nós não tínhamos condições de, por conta própria, nos salvar, o que Ele faz conosco? Mesmo eles não merecendo, mesmo eles sendo indignos, mesmo eles sendo incapazes, eu, no meu infinito amor, na minha bondade, vou salvá-los, vou transformá-los, vou alcançá-los. Então a justiça do Senhor é essa. Por isso que a justiça do homem para Deus é trapo de imundície. Porque não existe um parâmetro como o nosso. O parâmetro dele é o perdão. E o parâmetro que vai estar lá na frente, em Gálatas, como a gente vai falar, para poder encerrar esse nosso tempo. Que bate justamente com o que está aqui. Então a justiça é a justiça do amor, da verdade, da misericórdia, da paz, da paciência, da gentileza, de não retribuir o mal com o mal, de se for necessário andar mais uma milha, andar com ele outra, da perseverança, de dar outra face, de olhar para o outro com um olhar de amor, independente de quem seja, de não pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Essa é a justiça do Senhor. Gabriel, o Senhor irá trazer juízo um dia? Irá. Mas o juízo é dele, da forma dele, como ele compreende. Não cabe a mim exercer o juízo dele sobre ninguém. E não olhar com amor para ninguém. O que ele pede para nós é isso. Aleluia. Ele continua dizendo que felizes são as pessoas que têm misericórdia. Entenderam o padrão da justiça? Se eu olho pelo ponto de vista humano, como eu vou ter misericórdia de alguém que não teve comigo? Vou ter misericórdia de alguém que eu julgo não ser digna de amor, ser digna de outra coisa? Eu sou pecador. Eu não merecia ter misericórdia, mas ele alcançou a minha vida com misericórdia. Então ele deixa claro aqui, felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Ou seja, é um pré-requisito eu exercer esse amor para com os outros, para que ele possa, na minha vida, ser misericordioso. Felizes as pessoas que têm um coração puro, ou seja, que são sinceras com Deus. Que quando olhamos para esse texto do coração puro, eu jamais teria condições de ter um coração puro. Eu sou pecador, sou imundo, sou sujo. Mas a minha relação com Deus é uma relação sincera. Reconhecendo quem eu sou, reconhecendo a minha fraqueza, reconhecendo a minha imundície, meu estado pecaminoso. E a minha vontade sincera de andar com esse Deus, independentemente de quem eu sou. Independentemente da minha fraqueza. Então o texto deixa muito claro, felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Isso nos leva a um ponto de que a santidade, ela não se trata de eu não pecar. Pois Paulo deixa isso claro. João deixa isso claro. A Bíblia deixa isso muito claro. Nós pecaremos. Nós erraremos.
A diferença é que a santidade consiste não no ato do pecado, mas na busca constante em fugir do pecado e agradar esse Deus, em andar com esse Deus. E não fazer com que o pecado seja algo constante na minha vida. Mas para isso eu preciso amar essa palavra, para identificar o que é pecado. E amar esse Senhor, me relacionar com Ele, para que eu possa vê-lo enquanto pessoa, como a gente falou. Vê-lo enquanto parte do reino que eu vivo e como dono da minha vida. Para que eu possa entender que o caminho dele é o melhor. E para que eu possa buscar, trabalhar por esse amor, por essa justiça, por essa verdade, buscando essa pureza de coração, tendo um relacionamento franco com o Senhor. Não há como você mentir para Deus, concorda? Não adianta eu ter uma postura diante de Deus na minha igreja, ou no meu templo, ou com os amigos de trabalho, quando no meu íntimo eu não sou aquilo. Eu não tenho como esconder Deus, é uma loucura, é uma insanidade. Então o coração puro consiste justamente em viver uma vida transparente. E isso ajuda não só você, mas os irmãos da fé. Porque quando a gente se expõe, eu não estou dizendo que sem contar coisas íntimas para qualquer pessoa, não, de forma alguma. Mas eu digo que nós, como igreja, temos que deixar claro que qualquer um é sujeito ao pecado. Qualquer um é sujeito às suas falhas, porque são frutos da carne. É isso que é dito lá em Gálatas, quando Paulo fala dos frutos do Espírito. Antes ele fala dos frutos da carne. Já naturalmente cada um produz algum mal. Então, quando eu olho para alguém com olhar de misericórdia, de humildade, de amor, de pobreza espiritual, eu olho para aquela pessoa e falo, eu poderia estar fazendo aquilo. E eu estou numa posição igual àquela pessoa. Então, é preciso entender que a pureza de coração consiste em justamente entregar ao Senhor quem nós somos, por inteiro, com sinceridade. E buscar viver uma vida com Ele, dia após dia. É uma vida de crescimento cotidiano, constante. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E a obra não é feita de um dia para a noite. Cada dia a gente avança um pouco. E isso vai mudar quem a gente é, dia após dia, mais parecidos com Ele. Isso é caráter de Deus. A gente fala muito sobre o caráter do Senhor. Aqui está o caráter dele. O que ele representa. Isso representa a mente de Cristo. O coração que ele exige que nós tenhamos, o coração quebrantado. Para poder seguir, ele fala, felizes são as pessoas que trabalham pela paz, os pacificadores, pois Deus os tratará como seus filhos. Amados, trabalhem pela paz. Trabalhem pela paz, pela conciliação. O ministério do Senhor é o ministério da reconciliação. Nossa reconciliação com Ele, que veio a partir de Cristo Jesus, e da reconciliação do homem com o outro para com Cristo. Precisamos trabalhar pela paz, onde estejamos, entendendo que o importante, primordial é viver em paz. Óbvio que depende do outro, sim, mas o que eu puder fazer para que essa paz exista, eu tenho que fazer. Eu preciso buscar com afinco, pois esse é o coração de Deus. Então isso muda todas as minhas ações e atitudes sobre diversos campos. E por fim ele coloca, felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Eu não acredito que no Brasil esse momento chegou. Mas eventualmente você pode sofrer perseguição por ser alguém nesses padrões. Ser chamado de alguém falso, incorreto, ou fraco, ou, não sei, de um pensamento bobo ou otário, porque você não paga a mesma moeda. Mas esse discurso de dureza, ele não é um discurso que condiz com a palavra é dura, é firme, mas é uma dureza que primeiro reflete em nós quando conhecemos ao Senhor. Isso é transformado de dentro para fora. Nos corta por dentro, como diz Agostinho, né? Ele fala que a palavra o feriu e ele o amou. Então temos que ser feridos por dentro. A palavra do Senhor tem que nos cortar. Sabe por quê, amados? Porque não é a minha palavra dura, não é o meu coração duro que muda ninguém, mas é o Espírito Santo de Deus. Como diz lá em 1 de Pedro 3,15, Pedro fala que
Antes temos que santificar o Senhor como Cristo em nossos corações. Ó, Cristo aqui. Para responder com mansidão, humildade e temor. Respeito a esse Deus. Respeito a essa palavra. A todo aquele que pedir a razão da esperança que é em vós. Ou seja, todo aquele que pedir a razão daquele que Deus é na nossa vida. Mas para que isso aconteça, além de pregar a palavra, claro, principalmente uma vida. Porque Deus fala de uma vida. Uma vida em pobreza espiritual, uma vida em amor, uma vida em misericórdia, uma vida em humildade. Essa sua vida, ela será a luz que vai chamar a atenção do mundo. Mas à frente é dito isso pelo próprio Cristo. Ou seja, ele indica quem somos, para depois termos condições de refletirmos sua glória, buscando isso aqui. E se você for perseguido por isso, glória ao Senhor. Mas é ser perseguido por esses pontos aqui. Por uma vida de amor, uma vida de respeito, uma vida de busca por esses princípios sagrados e imutáveis do Senhor. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores, por seguirem esses ensinamentos. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa no céu está guardada para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viram antes de vocês. Para encerrar, meus amados, como eu tinha dito antes, lá em Gálatas, isso é reforçado por Paulo. Quando Paulo trata justamente dos frutos do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5, no versículo 16, Deus começa falando assim, né? O texto abre assim: o Espírito de Deus é a natureza humana. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. E não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. Isso é importante entender. Você não precisa fazer nada, você é pobre. A sua natureza vai querer sempre fazer o contrário. Mas o Espírito tem que ir em outro caminho. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. Então é muito interessante porque é entender que, acima de contextos espirituais, do ponto de vista de olhar para o inimigo, como a gente falou lá no início, em João, 1 João capítulo 2, versículo 14, que nós já venceríamos o maligno, é entender que nossa primeira guerra começa conosco. Nós temos um inimigo constante, que é a nossa natureza humana. E compreender isso é importante. Por quê? O Espírito de Deus guia a todos nós quando a gente o segue. Então, quando nós não estamos debaixo dessa lei, versículo 19, as coisas que a natureza humana produz são conhecidas. E elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: o que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Interessante porque esse receber o reino de Deus, como a gente falou, não é só algo relacionado a estar na presença do Senhor no futuro, mas algo relacionado à nossa vida cotidiana. E talvez você pense o seguinte: eu não sou um feiticeiro, não sou um adúltero, mas alguma coisa aqui você se encaixa, certamente. Isso aqui fala da natureza humana. A natureza humana busca isso. A carne busca isso naturalmente. Em algum ponto aqui, você se encontra. O que isso quer dizer? Que não existe distinção de ninguém. A misericórdia lá de Mateus tem que ser colocada em nós para olhar para o outro com olhar de amor e lembrar sempre: o outro é como eu. Na verdade, aquele que serve ao Senhor, ele precisa ter um olhar até muito mais amoroso com quem está fora. Porque você ainda tem a chance de ver a luz. Quem está lá fora está nas trevas. Quem está nas trevas anda na escuridão, ele não sabe para onde ele está indo.
Então, a ver alguém diferente de mim, que não pensa como eu preciso ressaltar as características de Cristo para que eu possa viver esse amor nele e para que essa pessoa veja Cristo em nós e seja alcançada. E aí, Paulo traz, no verso 22, o ponto central da nossa vida cristã, que está lá em Mateus também, que é: mas o Espírito de Deus produz o amor. Ou seja, se Deus produz o amor, esse amor não é o nosso amor, não é o amor que o homem entende que é. Esse olhar para o próximo, com olhar de amor, de misericórdia, de querer que o outro seja alcançado, ele vem do próprio Senhor. Não tem a ver com o que você sente, nada que tem. O fruto do Espírito é o amor, a alegria. Uma alegria que não está condicionada às condições humanas, ao meu estado de saúde, de quanto dinheiro eu ganhei, onde eu estou. É algo que vem do Senhor. É a convicção de que Ele é um Deus que me guarda, um Deus justo, um Deus soberano, que Ele é a fonte da minha alegria. Essa justiça, esses padrões, essa vida nele é a fonte da minha alegria. Saber que Ele é soberano sobre tudo é a fonte da minha alegria. A paz. A certeza de que Ele está no comando, de que Ele controla, de quem Ele é, o que é. E não só a paz que Ele traz internamente, mas eu produzo paz, entende? É o fruto do Espírito. Eu sou um pacificador, como está lá em Mateus 5. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Serão conhecidos como filhos de Deus. Vou voltar aqui para falar o versículo de maneira contundente, como ele está lá. Mas Mateus 5, versículo 9. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Porque Ele é o Deus da paz. É justamente isso que Ele vem trazer aqui. Ele traz a paz dele. Ele pacifica os conflitos. Traz ordem ao que está em desordem. Nós somos esses agentes de paz. A paciência. Amado, isso é muito sério. Porque as coisas não vão acontecer muitas vezes como a gente imagina. E por mais que você queira seja algo legítimo, é preciso perseverar. Assim como Ele perseverou conosco. Inclusive, o próprio Cristo, Ele não viu de forma imediata a resposta de transformação dos seus discípulos. Quando Ele é morto na cruz, Ele é abandonado. Seja por Judas, seja por Pedro. Ele se vê sozinho ali. Mas lá na frente, existe mudança sobre aqueles que perseveraram. Mas isso vem com paciência. Cristo ensinou em amor. O tanto de vezes que foi necessário. A mudança não vem de nós, vem pelo Espírito Santo. Só Ele convence do pecado, justiça e juízo. Então a pessoa pela qual você ora, a pessoa que vive contigo, a pessoa que você ama, a pessoa que você espera uma resposta de oração, ela precisa ver na sua vida a paciência do Senhor. Uma longanimidade, um ânimo longo, constante, de amor, perseverança, paciência com o que te cerca. Pois a perseverança, a paciência vai te levar longe. Vai fazer com que as pessoas vejam que é Deus na sua vida. A gentileza, a delicadeza. O texto fala aqui delicadeza, mas podemos falar de gentileza. Por que gentileza? Por que delicadeza? Amados, temos que ser sensíveis. Cristo, ao abordar cada pessoa, Ele verificava o perfil de cada pessoa. A abordagem que temos que fazer com o outro tem que ser sutil, gentil, delicada, sensível. Temos que entender o que a pessoa vive, temos que entender o que a pessoa está passando, temos que saber abordar, saber como tratar o outro. Sabe por quê? Por vezes a gente não sabe o que o outro está passando. Quantas das vezes você já não foi ferido por alguém que não sabia o que você estava passando? Quantas das vezes você já não foi injustiçado, ouviu alguma palavra em fora de hora, fora de tempo, porque a pessoa não teve sensibilidade necessária, a gentileza necessária. Então, em todo tempo temos que ser gentis, temos que ser delicados, sensíveis, no sentido de saber levar esse amor do Senhor. Saber momento de falar, momento de calar, momento de acompanhar. Isso tem a ver com a gentileza. Não é falar o que você acha que tem que falar porque tem que dizer. Às vezes tem que calar.
Às vezes tem que saber o momento. Como a palavra fala, tempo de chorar, tempo de falar, tempo de calar. Porque quem convence é o Espírito Santo. E às vezes sem palavras. Você vai pregar o Evangelho do Senhor. Com a tua vida, com o teu apoio, com a tua presença, só a sua presença. E Deus vai te dar sabedoria para saber o momento oportuno, a hora oportuna, de expor a palavra dele. E às vezes nem preciso vai ser. A tua vida vai ser já o suficiente para isso. Bondade. O texto continua. As ações de bondade. Você precisa ser um agente de bondade, independentemente do outro. O Senhor é bom, mesmo eu sendo mal. Mesmo eu pecando contra ele, ele é rico em me perdoar. Mesmo eu destruindo o mundo que ele criou, ele continua sendo bom comigo e misericordioso comigo, porque é a essência dele. Ou seja, ainda que não te respondam com bondade, você não é bom pelo outro, mas é bom porque Cristo habita em você, porque é um fruto dele. E a fidelidade, se manter firme aos princípios do Senhor, se manter firme a essas convicções aqui ensinadas, se manter leal às pessoas que você cerca, para que você possa, com a perseverança, com a fidelidade, demonstrar quem é o Senhor na sua vida. A humildade, a gente volta lá, humildade. E a humildade remete à mansidão. Aqui especificamente, né? Humildade. Palavra forte, né? Temos que entender que precisamos de conhecer a nossa natureza, conhecer quem somos, ser mansos como o Senhor, ter um espírito tranquilo. Porque, amado, nada vence isso, nada perde para isso. Independentemente do outro. A mansidão quebra a barreira. A humildade quebra as barreiras. Ela constrange, ela muda, ela faz com que as coisas sejam transformadas com base nisso. Então, é um princípio que não pode ser abrir mão. E o domínio próprio, que nos traz para todo o restante. Ou seja, a raiva pode vir, o descontrole, a ira, tudo. Mas isso tem que ser submetido ao Senhor, ao domínio dele, para nos controlarmos nas nossas ações. Sobre isso, não existe restrição. Não existe barreira. O versículo 24 encerra falando que as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana, todos esses frutos da carne, junto com as paixões e desejos dessa natureza, tudo que ela produz, tudo que ela quer fazer na nossa vida. Mas que o Espírito de Deus, que nos deu vida, porque isso traz vida para nós, faz viver melhor conosco, com o próximo, com o coletivo, leva o reino às pessoas, muda a vida das pessoas. Isso também nos traz vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Assim que o texto encerra. E assim que eu encerro, dizendo que a base da fé é pautada nisso, nessa mudança desses pilares comportamentais. Eu não posso, como cristão, dizer que eu tenho a mente de Cristo se eu não compreendo que esses são os pilares que o Senhor nos coloca. Se você tem uma característica de dificuldade num ponto A ou B do que foi posto aqui, eu posso ter em outro, C ou D ou E. Mas ser como Cristo é ser assim. E é para isso que Deus te chamou. Então, ainda que você seja uma pessoa explosiva, uma pessoa mais passiva, uma pessoa mais agressiva, ou seja, como você for, seja qual for a tua personalidade, característica, seja o que você tiver enquanto dificuldade, o Senhor é um Cristo que te salvou com base em todos esses princípios. Na mansidão, no domínio próprio, no equilíbrio, na gentileza, na bondade, no amor, na paciência, na alegria, na paz. Receba essa paz. Receba essa graça, que é o que Deus tem para nós. Para nos mudar por dentro. Para que o que vem de dentro reflita fora e alcance vidas que possam se render ao Senhor e conhecer esse amor que salva, liberta, transforma e nos purifica. Amém, amém.